Amir, a situação econômica do país, a situação política do país, a guinada do governo Bolsonaro para um governo mais populista. Que caminho seguir, Amir? Causou, assim, uma surpresa na semana passada, a pesquisa da Folha de São Paulo e a pesquisa da XP também nessa direção, mostrando uma subida na popularidade do governo. Aí vieram as várias análises, explicações para isso. Eu destaco duas questões que contribuíram para isso e que estão presentes em praticamente todas essas análises. A principal delas é a ajuda emergencial, que foi num crescendo. Eu digo num crescendo porque, operacionalmente, embora pessoas que tinham direito a receber os R$600 e não estavam recebendo nada, essas pessoas foram, aos poucos, sendo aprovadas nos testes da Caixa Econômica Federal, que algumas não, tinham uma lentidão na aprovação disso aí. Então, causou aquelas filas, todos acompanhamos, e, aos poucos, isso foi se normalizando, de tal maneira que o governo diz hoje que tem 66 milhões de pessoas recebendo essa ajuda emergencial, R$600. E a segunda coisa importante é que o Bolsonaro passou a ser Jairzinho Paz e Amor. Ele deixou de ter aquela briga diária com qualquer pessoa que fosse, ele brigava com Deus e o mundo, até com pessoas dentro do governo que ele queria eliminar, e com a mídia. Quem surgisse na frente dele, parece que ele tinha uma necessidade de brigar com a sombra. Essas duas coisas mudaram a perspectiva da maioria das pessoas que poderiam votar no Bolsonaro. Eu digo maioria relativa a isso, porque ele ainda não chegou aos 40% e não tem aquela folga necessária para você ter disputas eleitorais mais fortes, que não estão postas, porque a oposição ou a esquerda não tem ainda definido um opositor para uma disputa com ele. Por enquanto, o que se fala é apenas do Sérgio Moro, que viria pela centro-direita, né, como possível adversário, mas a esquerda ainda não se definiu. Bom, isso deve ser encarado como uma medida de longo alcance dele, porque vai na base da pirâmide social. Ela não é no meio da classe média, ela é lá embaixo. E lá embaixo é que tem o grosso da população. E, na medida que isso surtiu efeito, faz a cabeça dele ficar cada vez mais favorável a manter políticas que irriguem dinheiro na turma lá mesmo de baixo. Nesse sentido, a mídia já fala que algumas medidas estão sendo adotadas para ter recursos para isso sem furar o teto de gastos que o governo quer respeitar por 20 anos, segurar as despesas. Não sei se isso vai render, porque o mercado financeiro reagiu fortemente ante a ameaça do Paulo Guedes de sair do governo, e o Bolsonaro recuou. Aí vem a pergunta, bom, mas se ele subiu quando estava tudo negativo para ele, a prisão do Queiroz, a questão relativa à pandemia, que não param de morrer 1.000 pessoas por dia, e outras questões que estão no Supremo em decisão a ser tomada, poderia fazer com que ele, de fato, não subisse, ficasse ou estável ou até descesse. Bom, e aí? O que se faz? A oposição, ela fica quieta, ela não se mexe, ela vê isso transcorrer e fica em silêncio, parece que está acontecendo um pouco isso. Mas a oposição tem bala na agulha, se quiser usar. O que eu chamo de bala na agulha? Bala na agulha significa ter propostas diferenciadas destas do governo que podem fazer o coração e a mente das pessoas, seja da parte da base da pirâmide, seja principalmente a classe média, assumir alguma esperança em uma proposta diferente dessa que eles estão fazendo. Porque essa proposta, se não for mudada, ou seja, se permanecer o Guedes dando as cartas com propostas de privatização e reformas, eu acho que o Bolsonaro não acompanha.
Se prevalecer a posição que a gente está vendo agora, que é o mercado reagindo favoravelmente à manutenção do Guedes, como a gente está vendo com a Bolsa de Valores, sendo mantida em 102, 103 mil pontos, que é um número alto, se o Bolsonaro não mudar, a chance de uma derrota dessa proposta deles é maior, porque não é uma proposta a favor da classe média e nem é uma proposta para o andar de baixo. Pelo contrário, o Ministério da Economia quer cortar, quer fazer investimento. Eles acham que é um investimento, que é o carro-chefe, e eles querem o capital de fora. Eu penso de uma maneira bem diferente dessa. Aonde a gente se diferencia? A questão relativa a uma reforma tributária. O governo ele está fazendo praticamente a mesma proposta que está sendo discutida e tem alguma chance de aprovação no Senado e a mesma que tem alguma chance de aprovação na Câmara. Mas é uma proposta que não mexe com o crescimento econômico, com a riqueza, com a renda. É uma proposição que só faz simplificar, juntar 5, 6 tributos num único. Mas essa simplificação não muda a carga tributária e muito menos reduz a tributação sobre o consumo, que é o que nos interessa, porque a população está sendo muito onerada, principalmente classe média e baixa renda, com um excesso de impostos sobre o consumo, para continuar um sistema tributário que privilegia proteger a alta renda e a alta propriedade, o alto patrimônio. Isso é décadas que o Brasil tem esse sistema tributário que rouba a população. Outra proposta que nos diferencia é a taxa de juros do cartão de crédito e do cheque especial. Os principais bancos, à exceção da Caixa Econômica Federal, estão praticando taxas de juros abusivas, inclusive o Banco do Brasil, que é do governo. Então, uma terceira proposta que nos diferencia e é muito importante, que foi usada muito pelo governo Lula, é a correção do salário mínimo acima da inflação. Você beneficia muito a classe média com essa política. E o governo Bolsonaro, através do Paulo Guedes e também do próprio Bolsonaro, iriam congelar o salário mínimo. É só pegar as notícias de 6, 7 meses atrás, você vê que estava na ordem do dia políticas deste governo querendo congelar o salário mínimo. Não é nem corrigir pela inflação, era congelar. Era essa a fala do Paulo Guedes, que o Bolsonaro silenciava. Então, são 3 propostas que mostram com clareza uma diferença. Vou dar mais uma. Você, quando discute a questão fiscal no país, você olha, com essa proposta do Bolsonaro, só despesas. Você não olha arrecadação e você não olha juros. Você fala exclusivamente em despesas, cortar despesas. Acontece que o grosso da questão fiscal ela é favorecida de 3 formas. Uma delas está acontecendo, que é a redução da conta de juros. Está acontecendo não por mérito do governo, mas porque a inflação de alimentos está bem controlada, até baixando, por conta de você ter uma safra recorde aqui no Brasil. Isso já vem há alguns anos com essa safra, desde 2016, que vai fazendo com que a Selic possa cair, porque a inflação está baixa. E a outra, você tem um número de desempregados muito grande. Consequentemente, os preços também caem. A parte do desemprego é a questão social mais séria, mas ela traz um limite ao reajuste de preços, porque a população não consegue ter pressão para o aumento que as empresas quiserem remarcar. E na questão fiscal ainda, você tem que melhorar o crescimento econômico. Em primeiro lugar, pela redução das taxas de juros que gravam o consumo, pela reforma tributária que diminui o sobrepreço em cima dos produtos, pela melhoria do salário mínimo, que são políticas que melhoram a renda das pessoas, principalmente numa faixa importante da classe média, né? E uma discussão sobre a qualidade do gasto público.
Quando você só fala em reduzir despesas, você não está olhando a qualidade do gasto. E aonde eles atacam a qualidade do gasto é na saúde e na educação. Estamos vendo isso agora. Eles estão reduzindo o orçamento de saúde e educação para aumentar a despesa da defesa. A defesa precisa de dinheiro, o Brasil está sendo atacado por alguém, tem necessidade de tirar dinheiro da educação, da saúde, para botar na defesa? Não tem. Então, quando a gente discute a questão fiscal, muito enfocada em todas as análises, nós temos políticas bem diferentes. Uma política de priorizar o crescimento econômico, que isso melhora a arrecadação, de fazer uma discussão qualificada da despesa, preservando a despesa social e diminuindo a despesa que normalmente vai para o andar de cima, que é muito comum aqui no Brasil.